18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo novo e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatório Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta terça-feira. Presidentes do Supremo e do Congresso se reúnem e falam em defender a democracia. Novo embate. Ministro dá 15 dias à Polícia Federal para fazer um relatório da história do vazamento de dados por parte do presidente da República. Jornalista diz que o deputado Daniel Silveira foi quem colocou tornozeleira no ministro. Juiz manda para presídio em Bangu o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e mais 5 que estavam em batalhão prisional da polícia. A política paraibana, a política nacional, o nosso cotidiano e as mensagens dos ouvintes no Cidade em Revista, que já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM.
6 horas e 5 minutos agora. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online no Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafé. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafé, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos para ele. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, minha gente, boa noite, meus amigos, saudações sinceras, minhas amigas. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
Muito obrigado a todos que já mandaram mensagens, que já estão plugados conosco, já estão conectados aí nas redes sociais. Vejo aqui pessoas de várias partes do Brasil. A cidade de Esperança hoje tem aqui vários ouvintes, eu vi pelo menos meia dúzia de pessoas de Esperança que estão pelo Radiosnet, e tem algumas que vão pelo Facebook, etc. e tal. Estão aqui, tem gente de Fortaleza, de São Paulo, Rio de Janeiro, Remígio, Solânia, João Pessoa, a nossa capital. Alô, Jorge Blau, boa noite. Areal, Pocinhos. O meu amigo Marivaldo Duarte já relatou que está em Manaus, me ouvindo agora, e eu vejo aqui no mapinha do Brasil que tem pontinhos verdes por tudo que é lugar. Boa noite para vocês, muito obrigado. Deixa eu fazer aqui, eu lembrei que tem uma mensagem que recebi hoje de um amigo. Ele disse que ontem, no local onde ele estava, num determinado momento a internet falhou, e ele disse que o programa foi cortado e entrou a música e não ouviu uns 10 ou 15 minutos. E eu já expliquei para ele, vou dizer aqui a vocês, que quando termina o programa, dependendo da velocidade da internet, porque isso não depende da gente, está mexendo com tecnologia, tem hora que é rapidinho, tem hora que vai fácil, tem hora que dá um nó. Essa semana mesmo teve um dia que o WhatsApp parou de funcionar num determinado momento, depois volta. É assim, as coisas que o homem faz que são sempre passíveis de falhas. Então, dependendo da velocidade da internet, quando termina o programa, meia hora depois, 40 minutos depois, uma hora depois, eu já jogo a gravação do programa para todo mundo aí pelo WhatsApp. Se você, por um motivo ou por outro, não pôde ouvir na hora do programa, ou se falhou e quiser ouvir depois, eu mando, desde que as pessoas estejam aqui na minha agenda do celular. Quem eu tenho o número, eu mando. E mesmo quem não tem o número passado para mim, pode ouvir o programa lá no canal do YouTube. Lá no YouTube, bota Camisa 10, Paulo Alberto, vai aparecer todos os programas para quem quiser escutar e saber o que foi que a gente moeu por aqui. 18 horas e 13 minutos, vamos à luta. Aliás, tem muitos ouvintes que só ouvem durante a noite, durante a madrugada, porque nesse horário não podem, estão no trabalho, estão em alguma atividade. Aí mais tarde, bem tranquilos, em casa, deitados, aí vão lá no canalzinho do YouTube, ouvem tudo bem tranquilo. Volta, adianta, escuta a parte que quer e assim vai. Tem um ouvinte aqui de Maceió, a quem eu desejo boa noite. Boqueirão, também me ouvindo pelo Radiosnet. Saudações sinceras. E a Lagoa Nova deve ser meu amigo Hulk Ugari. Nesse Brasilzão nosso, cheio de problemas, cheio de conturbação, cheio de conflitos, a gente vai acompanhando os acontecimentos, os fatos que se verificam e vai fazendo assim um raciocínio, pesando e medindo as coisas que vão acontecendo, e a gente vai chegando à conclusão de que realmente é uma, como dizia minha avó, é uma bacafuzada esse Brasil. É uma bagunça, né, para traduzir de modo que todo mundo entenda. E o pior é que a gente não sabe onde esse negócio vai parar. Até que a gente sabe. E talvez o lugar onde isso tudo vai parar seja um lugar que muitos não querem, que muitos não desejam. Mas não tem jeito, né? Tudo tem consequência, tudo tem consequência. Às vezes as consequências são boas, são aquelas que se deseja, e às vezes não são. Por exemplo, hoje teve uma reunião dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. E eles não foram falar sobre o jogo do Flamengo com o Fluminense, do 13 com o Campinense, nem do Souza contra o São Paulo Cristal. E muito menos da eleição da Federação Paraibana de Futebol, que já está dando confusão. E se não tiver confusão, não é a Federação Paraibana de Futebol. Agora estão danados da vida, tem alguns aí com raiva, porque
A presidente Michele Ramalho está praticamente reeleita, mas já foram para a justiça, já ajuizaram a ação, é um rolo danado. Então vejam só, eles não foram falar sobre nada disso, eles foram falar sobre essa crise que há entre os poderes. E aí é preciso que a gente, eu, você, todos nós, a gente que acompanha a política, a gente que procura ter a cabeça no lugar e os pés no chão, mesmo com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas preferências, é importante que a gente busque entender o que está acontecendo para ver que um lado se excede daqui, o outro lado se excede dali, um lado bate o pezinho aqui, o outro lado responde batendo o pé também de lá. E nesse negócio todo nós estamos no meio. O povo brasileiro, a população está no meio. Ministro briga com o presidente, ministro briga com o Congresso e o povo no meio. E em quem menos esse povo pensa é na população, sabia? Quer nem saber. Tempo de eleição tem um bocado que vira santo, vocês já sabem da história, bonzinhos, tapinha nas costas e tal, falando manso, dando risada, prometendo mundos e fundos, mais mundos do que fundos, e depois que termina a apuração, a pancada do bombo muda completamente e volta tudo a ser como o Dantes no quartel dos Abrantes, como gostava de dizer o meu saudoso companheiro Humberto de Campos. Pois bem, aí foram conversar hoje e eu vi quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu da reunião. A reunião foi a portas fechadas, só eles dois lá. Os fotógrafos entraram, fizeram algumas fotografias, os cinegrafistas gravaram algumas imagens, sai todo mundo, que os homens agora vão conversar. Cheio de segurança, meu amigo, segurança do Senado, segurança do Supremo, é um moído danado. Aí conversaram. Quando terminou o bate-papo, a conversa, sai Rodrigo Pacheco para dar uma entrevista coletiva. E eu disse, vou assistir, vou olhar a cara do homem, se ele está com sono, como sempre ou não, e se ele o que é que danado ele vai dizer. O que foi que ele disse? Preste bem atenção, acompanhe comigo o raciocínio. Ele disse que a reunião foi em defesa da democracia, isso aí todo mundo quer. Eu não conheço nenhum outro regime de governo que seja tão bom como ou quanto a democracia, desde que seja realmente a democracia. No Brasil tem uma confusão, o final é o mesmo, né? IA no final, mas alguns estão confundindo democracia com anarquia, até que rima, mas são coisas completamente diferentes. Então democracia todo mundo defende, isso não é novidade para ninguém. Mas o que é democracia no Brasil? É você respeitar o Estado democrático de direito. O que é isso? Que muita gente ouve e não tem noção. É você respeitar a legislação a partir da Constituição. Respeite a Constituição, respeite as outras leis, os códigos processuais e etc. e tal, leis complementares, leis estaduais, leis municipais, que são as regras da convivência em sociedade. É necessário existir um regramento, porque o ser humano é rebelde por si próprio. Se tiver as regras para balizar todo mundo e todo mundo seguir, é uma maravilha. O grande problema é que alguns fogem dessas regras. Por que é que os presídios estão cheios? É porque tudo gente que fugiu das regras não quer obedecer às regras, quer fazer uma coisa ao seu modo, da forma que é errada. Aí transgrediu, tem que ter uma punição. Tem para alguns e para outros não tem, nós sabemos. Então foi que se concluiu depois da entrevista do senador Rodrigo Pacheco. Ele disse, olha, queremos a democracia, queremos as instituições funcionando, respeitando todos os poderes que são três um ao outro, cada um fazendo aquilo que a Constituição manda. Aí os repórteres começaram a entrar nos detalhes. Sim, presidente, mas e o caso de Daniel Silveira, vocês trataram? Não, a gente falou da democracia de forma genérica e tal, precisamos respeitar os dispositivos legais, o arcabouço jurídico. Sim, mas e o caso de Daniel Silveira, o que é que vai acontecer? Disse, não, olha, já que vocês estão insistindo, é assim. Cassação de mandato, suspensão de mandato,
só cabe às casas congressuais. Quais são as casas congressuais? O Senado e a Câmara. Só quem pode tirar o mandato de um senador legitimamente, democraticamente eleito pelo povo brasileiro é o Senado. E só quem pode tirar o mandato de um deputado é a Câmara dos Deputados, não é o Congresso Nacional. Nós falamos sobre isso. Aí parei assim, fiquei pensando, vamos agora fazer um outro raciocínio. Espera aí. Se só o Congresso Nacional pode tirar o mandato de um parlamentar, seja ele senador ou deputado federal, por que cargas d'água o Supremo mandou tirar o mandato de Daniel Silveira? E foram 10 ministros. Dos 11, 10 disseram que ele estava, além de condenado à prisão, perdendo o mandato. Esses ministros não sabem que isso está escrito na Constituição, não. Que é o Congresso Nacional e não eles. Estão entendendo? A burla da legislação. Quer dizer, se os magistrados, as maiores autoridades do Poder Judiciário brasileiro, fazem uma coisa que não está na lei, e eu tenho dito muito isso aqui, dentro dos meus pouquíssimos parcos conhecimentos jurídicos, que eu apenas gosto de ler a Constituição, os códigos e as demais legislações, quer dizer, se eu daqui do interior da Paraíba, de Campina Grande, capital do mundo e centro de irradiação do universo, como dizia Humberto de Campos, eu sei que não é o Supremo que tira o mandato de parlamentar, e por que os ministros fizeram isso? Aí você tem que fazer o seguinte, peraí, se os ministros fizeram isso, que não pode, pela lei, por que é que os outros também não podem fazer? Então os ministros podem, porque estão lá no Supremo. Aí o presidente não pode, nem o Congresso pode. Estão me entendendo? Quantos pedidos de impeachment de ministro tem no Senado? Dezenas. Ninguém tira ninguém, ninguém vota ninguém e tal. Porque o Senado tem poder para isso. Mas ninguém faz, porque temendo os ministros. E como é que os ministros da Alta Corte de Justiça do Brasil fazem uma coisa que não está nas tábuas de Moisés? Como diz um amigo meu, aí o presidente do Senado disse, olha, ficou estabelecido que, ponto, só quem tira o mandato do parlamentar é a Câmara ou o Senado. Faltou um repórter dizer, sim, senador, mas por que o Supremo mandou tirar o mandato de Daniel Silveira? E até agora a Câmara não disse nada e nem o Senado. Não, fala assim meio por cima, todo mundo com medo, torando um aço danado. Entendeu? Aí vem o outro. Sim, mas aí o outro repórter disse, senador, e o caso do decreto do presidente da República, o decreto da graça, o decreto de concessão da graça? Aí ele disse, só cabe ao presidente. É o presidente que tem o poder para isso, e está escrito na Constituição. Vocês estão entendendo? Faz 2 ou 3 dias que a OAB Nacional, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, soltou um parecer dizendo que o ato de Bolsonaro era inconstitucional. Vocês estão entendendo a confusão que se faz? Como é que um negócio que está escrito na Constituição é inconstitucional? Diga, se alguém souber, se algum gênio conseguir decifrar esse enigma, me comunique, por favor. Aí o presidente do Senado disse, não, aquilo ali só cabe ao presidente. Ele assinou, está assinado, não tem quem faça desmanchar mais. Ainda estão se atendo ao detalhe de que o presidente só pode perdoar a prisão, não pode perdoar a multa, nem estabelecer os direitos políticos e nem o mandato. É tudo diferente. Aí disse, não, meu filho, o decreto está assinado, acabou a história. O presidente tomou como base a Constituição do Brasil. Agora, falou exatamente o que eu disse aqui, ontem, segunda-feira. Se o pessoal está achando que isso é poder demais para um presidente da República, então apresenta uma proposta de emenda à Constituição para ser votada na Câmara e no Senado, modifica-se aquele artigo, emenda-se, adiciona-se alguma coisa, retira-se isso e coloca-se aquilo, aí pronto. A partir daí será diferente. Agora, retroceder de jeito nenhum. Ou seja, tudo o que está escrito no decreto lá de Jair Bolsonaro beneficiando Daniel Silveira, que poderia ser beneficiando Paulo Roberto, Marcos Soares, Marcos Farias, Gildo Lima do Nascimento, tudo aquilo precisa valer porque está escrito na Constituição. Escreveram lá em 88.
Ah, mas ninguém nunca tinha usado. E daí? Porque não quiseram. Porque não quiseram. Se Dilma quisesse, tinha assinado. Se Lula quisesse, tinha assinado. Michel Temer, etc, etc. Até quem diga, e aí já é uma questão de interpretação, que o presidente pode perdoar ele mesmo. Nos Estados Unidos, dizem que nos últimos dias de mandato, Donald Trump cogitou assinar um decreto perdoando a si próprio, de forma antecipada. Está escrito nas tábuas de Moisés, na Constituição. Então, meus amigos, resumo da ópera. Resumo da ópera. Essa zoada toda, essa confusão toda na cabeça do eleitor, do povo, gente brigando, Bolsonaro não pode, o decreto é inconstitucional, o Daniel Silveira é um santo, o outro diz é o capeta, é o diabo, Alexandre de Moraes vai mandar prender, vai mandar botar a tornozeleira. Ele foi perdoado de tudo, porque está na Constituição. Agora, eu queria ver um ministro explicar como é que eles, os 10 que votaram, sabendo que só quem pode tirar o mandato de um parlamentar, se for deputado, é a Câmara, e se for senador, é o Senado, como é que eles votaram para tirar o mandato do cara que não é flor que se cheire, e eu não estou defendendo, mas você tem que puni-lo de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição. 6h26 agora. E eu sou um defensor, mas um defensor ferrenho do cumprimento da legislação. Pode me chamar de legalista se quiser. Eu vou pela lei. Eu vou pelas regras. Agora, quando um magistrado, qualquer que seja ele, juiz, desembargador ou ministro, começa a julgar em desacordo com a lei, aí nós estamos ferrados. Olha o caso do Sérgio Moro. É muito perigoso. Quando começa a julgar de acordo com a cara do réu, da pessoa que está sendo julgada, é um perigo. Você pode achar muito bom se o seu adversário, se o seu inimigo, se gente que você não gosta for julgado dessa forma. Agora, e se for você mais tarde? E se for alguém da sua família? E se for alguém que você gosta, que admira? Como é que vai ser? O certo, o justo, e é para ser, é se julgar alguém com direito à defesa e dentro das regras do que está escrito. Modificou, nós estamos ferrados. Uma boa oportunidade de se perguntar isso aqui, se for dada essa oportunidade, é depois de amanhã, quinta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso vem aqui para o teatro da Unifacisa. Vai fazer uma palestra no simpósio de direito eleitoral. Não sei se ele vai querer falar com a imprensa, mas era ótimo que algum colega perguntasse: ô ministro, os senhores não conhecem as leis, não é? A Constituição. Como é que vocês sabem que só quem pode tirar um mandato de um deputado, seja ele bom, ruim, indisciplinado ou não, é a Câmara, e vocês mandam suspender o mandato do cara, tirar o mandato? E agora? Fica tudo desmoralizado. Pelo menos é o que entendo. Mandato tirar, e a Câmara disse: não tira, só quem tira é a gente aqui. E aí? É uma bagunça ou não é? Total. Hoje, aliás, eu conversei com alguns amigos, meu colega Zé do Egito, conversei com o doutor André Mota, André que é o coordenador desse simpósio de direito eleitoral, e eu disse: André, o ministro chega quando? Não, Paulo, ele vem para João Pessoa, vem no avião da FAB ou vem em avião de carreira? Não, vem em avião de carreira, mas é uma segurança, meu amigo, Polícia Federal, vários e vários agentes, um esquema de segurança para manter o homem longe do povo. Diz que só no avião com ele vem 6 agentes, ocupando ali as cadeiras ao redor, todo mundo armado até os dentes. Aí quando chegar em João Pessoa, vem de carro para cá, total segurança. Já vistoriaram o teatro da Unifacisa, entra por aqui, sai por aqui, não tem contato por ali, é desse jeito. E é justo que se proteja o homem, né? É amado por uns e odiado por outros. Não é assim? Do mesmo jeito que o presidente da República, que outros políticos, outras figuras importantes da República hoje em dia. É desse jeito. Não, ele vem e tal, não sei se vai querer falar com a imprensa, não. Mas seria uma ótima oportunidade o pessoal perguntar: ô ministro, os senhores que são os maiores juristas do país, pelo menos na teoria, né, que compõem a Corte Constitucional, que tem que saber tudo da Constituição, como é que você manda tirar o mandato lá do deputado se só quem pode fazer isso é a Câmara, hein?
Manuel Messias Lopes, boa noite, Fefé Cavalcante, boa noite, meu amigo Djalma Neves e tantos outros que estão mandando mensagens. Um abraço. Aqui eu tenho mensagens de Manuel Braz, do Dimas, lá do sítio Geraldo de Matinhas. Tenho mensagem do catedrático Wilson Siqueira. Não esqueça de enviar o meu abraço pelo rádio para Araújo Neto. Já está enviado. Eu sou Alexandre Moura. Boa noite, Jair Lucena. É verdade, Jair. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Piloto Gavião. Gavião disse que ele estava em Caruaru. Na feira de Caruaru, tá certo. Boqueirão, Letício Sargento, estou em Boqueirão lhe ouvindo hoje. Terra que foi governada por Carlos Dunga. Juscelino Salles, boa noite. Pedro, meu amigo Pedro aqui do bairro do Catolé. José do Egito. Paulo reunindo. Reunião de 3 poderes, onde só 2 participam, chama-se conspiração e não reunião, diz aqui Zé do Egito. Meu amigo, esse povo não tem condição mais de conversar, não. Não dá. Teve um dia que 2 ministros foram lá, lembra não? Levar um convite para o presidente Jair Bolsonaro, Fachin e Alexandre Moraes. Era para ter ido, nem era para que eles fossem ao palácio, nem para o presidente receber, não tem condição, só para fazer foto. E aparecer tudo com cara assim de quem, né? Quem fez aquilo e não chegou ao ápice. Meu amigo Assis do Santa Bárbara, boa noite. Cheguei agora para acompanhar o programa. Saudações. Jovita Maranhão, Marcos Farias lá em Esperança. Paulo, se algum repórter fizer essa pergunta, ele manda prender na hora. Manda nada. Ali na frente de todo mundo, manda não. Velho Dão Camelo, quanto foi o jogo da Raposa? Foi 1-1. Isso foi sábado. Está perguntando hoje, terça. 1-1. O Campinense foi roubado, segundo disseram lá, que eu não estava lá no estádio. E a todas as demais pessoas que estão mandando mensagens, obrigado. Daqui a pouco eu faço outras citações. São 6h32 agora na Paraíba. Porque, vejam só, a gente tem que, né, viver a realidade. Não adianta você viver naquele velho mundo de ilusão do qual eu tanto falo aqui. Foi que os ministros resolveram por 10-1. Prende o homem, 8 anos e 9 meses. Não foi preso nem vai, porque Bolsonaro perdoou. Multa o homem, aí deram uma multa lá de não sei quantos mil reais. Bolsonaro disse, está perdoado da multa também. Aí foi mais, teve isso, o negócio da tornozeleira, rasgou, jogou fora, acabou a história. Tira os direitos políticos. Bolsonaro está dizendo que o direito político está estabelecido. O decreto vale com tudo. Aí, mais na frente, como é que vai ser isso? Porque o deputado vai pedir o registro da candidatura dele, ou a reeleição como deputado, ou a senador pelo estado do Rio de Janeiro. E aí, como é que vai ser? Vai ser outra guerra, não vai? Vai ser outra guerra. Aí desobedeceu a tudo. Aliás, o jornalista, meu amigo e minha amiga, que você, se não conhece, já ouviu falar, Josias de Souza. Josias escreveu um texto que eu vou ler aqui para vocês, que é uma ironia, né? Uma gozação. O texto dele tem o seguinte título: Daniel Silveira colocou a tornozeleira em Alexandre Moraes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de prorrogar por 60 dias o inquérito sobre violações ao monitoramento eletrônico do deputado Daniel Silveira é uma inutilidade a serviço da desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Ao desprezar o uso da tornozeleira eletrônica, Daniel Silveira sapateia sobre a autoridade do ministro. Ao protelar a reação, o magistrado transforma a ordem judicial que emitiu num fator de desmoralização da sua toga. E aí eu duvido Alexandre Moraes mandar prender Josias de Souza, porque ele está dizendo a verdade. Não tem como fugir disso aqui, não. Segue Josias de Souza escrevendo: o inquérito prorrogado pelo ministro Moraes refere-se a um monitoramento determinado e desrespeitado no ano passado. Nada a ver com a tornozeleira que Silveira mantém desligada
da tomada desde o domingo de Páscoa, 17 de abril, 3 dias antes de ser condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de cadeia. Ou seja, 4 dias antes de ser presenteado por Bolsonaro com a graça do perdão da pena. Quer dizer, a violação é comprovada e reincidente, ou seja, o deputado tirou a tornozeleira antes de Bolsonaro assinar, portanto, o seu perdão, a sua graça. Josias de Souza ainda escreve: Silveira, que é o deputado, descumpre também às escâncaras a ordem do ministro Moraes para não participar de atos públicos. No domingo agora, 1º de maio, discursou em 3 atos, 2 no Rio e 1 em São Paulo. Ontem, segunda-feira, participou de debate promovido pelo Partido Trabalhista Brasileiro em São Paulo. Indagado sobre o adereço, deu de ombros e disse: que tornozeleira! Eu estou sem ela, meu amigo, não existe mais nada, ainda mais depois de ter sido perdoado. O presidente perdoou, acabou, disse o deputado. O perdão, escreve Josias, encontra-se pendente de apreciação do plenário do Supremo em ações relatadas pela ministra Rosa Weber. Vocês lembram? Ela deu 10 dias, para explicações. Mas o desprezo do deputado Daniel Silveira já produz reações. Em petição endereçada ao ministro Moraes, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pediu a devolução da tornozeleira, que custa caro. Recordou que o apetrecho não é gratuito. Não faz nexo pagar diárias por um equipamento desligado. Quando Daniel Silveira refugiou-se no plenário da Câmara para impedir que a Polícia Federal grampeasse o seu tornozelo, Alexandre de Moraes mandou bloquear os bens do deputado e fixou uma multa diária de R$15 mil pelo tempo que durasse a desobediência. Em seu despacho, na oportunidade, o ministro ironizou e escreveu: não só estranha e esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que aquela prevista na decisão judicial. Mais esdrúxula, segue Josias de Souza, tornou-se a situação do ministro Moraes. É como se Daniel Silveira tivesse colocado uma tornozeleira metafórica no ministro, seu algoz, cerceando a liberdade dos movimentos do ministro. Ninguém sabe onde será a próxima ostentação de Silveira, mas ninguém ignora que o ministro Moraes encontra-se confinado nos limites da sua desmoralização. Foi o que escreveu Josias de Souza no portal UOL, o Josias, que é um respeitado jornalista brasileiro. São 18h38 agora na Paraíba. Porque, olha, minha gente, tudo o que se disser sobre isso é firula jurídica. Tudo. Isso aqui pode, perdoou isso aqui, isso ali não pode perdoar. Onde é que está isso? Quem foi que escreveu? Onde foi que emendaram a Constituição? A Constituição não fala em nada disso. Diz que é prerrogativa do presidente. Quem quer que esteja sentado naquela cadeira, podia ser eu, você, Fernando Henrique, Cássio Cunha Lima, entendeu? Marinaldo Cardoso, Renato Diniz, Zé Cláudio, quem estiver sentado lá naquela cadeira tem o direito dado pela Constituição de perdoar quem quiser. Quem quiser. Agora, será que os ministros não sabiam disso? Ou não sabem? Nunca leram esse artigo, não? Artigo 84, inciso 12 da Constituição. Quer dizer, vai ter sempre alguém que tem uma cartada. Porque o que é que a gente fica pensando a partir de agora? Eu, pelo menos, estou pensando assim. Qualquer decisão que o Supremo tomar em relação à condenação de bolsonaristas, Bolsonaro pode perdoar. Não tinha usado ainda. Chegou a hora de usar, usou uma vez, do jeito que teve decisão judicial que a gente, ou alguns juristas, consideram e consideraram absurdas por parte do Supremo, mas foram deixando, aí foram fazendo. Pronto, vai ser a mesma coisa agora.
condenou um filho de Bolsonaro por um negócio de rachadinha lá de Flávio Bolsonaro. Digamos que condene. O presidente tem o direito de perdoar. Aí ele perdoou um amigo não pode não. Onde é que está escrito isso? Não diz que se for amigo não pode. Escreveram que o presidente perdoa a quem ele quiser, dá indulto ou concede graça a quem ele quiser. Não, mas isso aqui, olha, isso aqui pode. A prisão ele perdoou, mas a multa não. Isso aqui, onde é que está, meu amigo? Mostre. Não, mas é a interpretação. Não, senhor. Tem nada disso escrito lá não. Que se for isso pode, se for aquilo não pode. O povo não sabe mais ler nesse Brasil. Impressionante, né? Insisto em dizer para você que está me ouvindo tratar desse assunto pela primeira vez agora. Eu não sou defensor do que disse o Daniel Silveira. Acho que você pode até pensar naquilo, porque ninguém está proibido de pensar qualquer coisa. Agora, de dizer publicamente, de incitar outras pessoas a fazer, que ele incitou, invadiu o Supremo, bater em ministro, dar surra em ministro, matar ministro, isso não é coisa que você faça com ninguém. Extrapolou os limites do bom senso. Agora, existem as ferramentas jurídicas para a sua punição dentro da lei. Na hora que um jurista, na hora que um julgador, que um juiz foge da lei, ele está cometendo o crime do mesmo jeito que a pessoa julgada cometeu. Um outro crime, é verdade, mas está também. Não deve e não poderia ser assim. Se bem que no Brasil não deve, mas pode, não é assim? Agora, vocês pensam que o ministro Moraes perdeu o Daniel Silveira de vista ou o presidente da República, Jair Bolsonaro? De jeito nenhum. Hoje à tarde, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu 15 dias de prazo à Polícia Federal. Olha aí, 15 dias, viu? 15 dias para a Polícia Federal encaminhar um relatório minucioso da análise de todo o material colhido a partir da quebra do sigilo telemático realizado no âmbito do inquérito que apura um suposto vazamento de dados realizado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. 15 dias. Aí digam, o presidente vai ficar satisfeito com um negócio desse? Araújo Neto escreveu aqui, eita Brasil virado, eita, é desse jeito, viu Araújo? E tem uma coisa, preparem-se vocês todos que estão me ouvindo. Está ouvindo, meu amigo Ricardo Maia? Daqui para outubro, daqui 5 meses para frente, preparem-se todos vocês. Nós vamos saber de coisa, ver coisa, testemunhar coisa que hoje ninguém imagina que vai acontecer. Como diz aquele Piracicaba lá de João Pessoa, note aí. Ele quer dizer anote, não sabe, mas não sabe ler, nem escrever e nem falar. Aí ele diz, note aí é observar. Você notou que Araújo Neto cortou o cabelo? Aí é notar. Quando trata-se de escrever, de botar no papel, é anotar. Tem um azinho antes. Aí o cara não sabe. Ele diz, note aí o que eu vou dizer. Note aí. No sentido de anotar. Então, meu amigo e minha amiga, anote aí o que eu estou dizendo hoje. Vai acontecer coisa daqui para outubro que você nem sonha que vai acontecer. Na Paraíba e no Brasil. Na Paraíba, pequenina e heróica, e no nosso Brasil. Pois bem, sobre esse prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu à Polícia Federal, é que o presidente divulgou na internet dados sobre um inquérito da Polícia Federal que apurava uma suposta invasão em sistemas de banco de dados do TSE. Lembram disso? Foi naquela live que Bolsonaro faz nas quintas-feiras à noite. Então agora a Polícia Federal tem 60 dias para fazer um relatório, explicar ao ministro bem direitinho o que foi que aconteceu. O Brasil hoje vive de prazo, né? Um juiz do Rio diz 48 horas para o presidente explicar porque assinou o ato. Se eu fosse presidente, com todo respeito ao juiz, eu dizia, vai lá menino, responde esse juiz. Mandava o advogado, chega lá, diz a ele que lê a Constituição, pronto, está respondido. Aí a ministra deu 10 dias para que o presidente explique. Aí o outro dá
15 dias, aí outro 2 dias, 3 dias. Estamos vivendo de prazos. E o tempo passa, o tempo voa, e o Brasil, em vez de estar numa boa, está se lascando. 18 horas e 45 minutos na Paraíba, 6h45, faltando 15 para as 7. Rapaz, eu estou com pena de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Menino bom, tranquilo, legal, faz mal a ninguém. Estava lá no batalhão prisional de Niterói. Aí a vara das execuções penais fez uma visita surpresa no fim de semana. Meu amigo, quando chegou lá, encontraram roupa bordada. Diz que a roupa de cama de Sérgio Cabral era bordada, parecia aqueles bordados que Jovita Maranhão faz. Era SC bordado, SC de Sérgio Cabral. Eram bordadas as fronhas, o lençol de se cobrir, o lençol de forrar a cama, tapete com as iniciais. Aí tinha um ar-condicionado de 25 mil BTUs na cela, um televisor de 100 polegadas, frigobar, churrasqueira, uma mordomia que poucos hotéis de 5 estrelas possuem. Um batalhão prisional, o nome já diz, é para onde vão os policiais que são afastados, né, do serviço ativo ou do serviço de forma temporária, porque estão acusados de alguma coisa. Alguns já foram julgados e outros, aguardando julgamento, vão para lá. E o ministro Edson Fachin tinha permitido que Sérgio Cabral, já há alguns meses, fosse transferido lá de Bangu para o batalhão prisional. Quando é agora de tarde, o juiz da vara de execuções penais do Rio de Janeiro, doutor Bruno Monteiro, mandou transferir de volta para Bangu Sérgio Cabral e mais 5. Em sua decisão, o magistrado determinou ainda que os presos fiquem isolados dos demais reclusos. É porque Sérgio Cabral tem muitos inimigos. Pessoas que estão presas lá em Bangu. Ex-secretário, gente que ele delatou. Do mesmo modo que alguns coronéis da PM que prenderam muito bandido, traficante e tal, que também estão presos lá em Bangu. É um problema. A decisão foi tomada, como eu disse, depois de uma vistoria feita pela Justiça e pela Corregedoria da PM no Batalhão Especial Prisional de Niterói, onde Cabral vinha cumprindo pena. O que aconteceu foi que a vistoria flagrou indícios de mordomias desfrutadas pelos detentos da unidade. Toalhas bordadas com o nome de Cabral, isso não é luxo não, alguém pode ter levado presente para ele, né? Eu tenho toalha que eu ganhei bordado meu nome, Paulo Roberto. Isso eu não acho que seja mordomia. Aí um lençolzinho ali com as iniciais dele e tal. Aí tinha cigarro eletrônico, que é uma desgraça, né? Assistente virtual, danado é assistente virtual, negócio de, né? Celulares, televisores com acesso à internet. E o presídio, é bom lembrar, é administrado, claro, pela Polícia Militar, é um batalhão prisional. O que mais aqui? Os fatos constatados nas inspeções judiciais indicam um quadro de gravíssimas irregularidades e falhas grosseiras nas rotinas de controle. Falta disciplina, falta segurança e tal. Mandou transferir. Em sua decisão, o magistrado ainda determinou a extração de qualquer conteúdo armazenado nos materiais apreendidos, como os celulares e aparelhos eletrônicos encontrados dentro do batalhão. Além de Sérgio Cabral, outros 5 detentos que estavam com ele no batalhão também serão levados para Bangu 1. O tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira e o tenente Daniel Benítez, policiais militares condenados pela morte da juíza Patrícia Acioli, o vereador Mauro Rogério Nascimento de Jesus, o Maurinho do Paiol, que é PM reformado, e os capitães Marcelo Batista Ferreira
e Marcelo Queiroz dos Anjos. Para a transferência do grupo, a Secretaria de Administração Penitenciária fez o remanejamento de presos para liberar totalmente uma das 4 galerias de Bangu 1. Nesse presídio há outros detentos conhecidos como Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, preso por aplicar o golpe da pirâmide financeira, o traficante Marco Antônio Firmino, conhecido como Maitó, que está na Penitenciária Federal de Catanduvas, em São Paulo, e deve ser levado para Bangu 1 nos próximos dias após decisão da Justiça. Eu lembro a você, amigo ouvinte, que a Penitenciária Laeste da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, foi construída em 87 para abrigar presos de maior periculosidade e por isso também passou a ser chamada de cofre. O presídio é dividido em 48 celas distribuídas por 4 galerias. Deixa eu agora dizer aqui a minha opinião. Para onde Sérgio Cabral for, para onde ele for, vai ter as mesmas coisas. Sabe por quê? Tem dinheiro demais. Onde ele chegar, ele vai obter permissão da administração do presídio, porque ele está com esses coronéis, com pessoas que foram condenadas ou que aguardam julgamento, tudo tem muito dinheiro, vai ter as mesmas regalias e a mesma mordomia. Essa é que é a realidade. Até porque o pessoal não quer confusão, não quer rebelião, e o homem vai continuar pedindo sua refeição do restaurante que ele quiser, e o pessoal vai continuar entregando, e ele vai continuar usando todos esses equipamentos, e quem está com ele também vai usufruir, porque são todos amigos lá no presídio, não tem diferença não. 6h52 agora. Ainda sobre o deputado Daniel Silveira, saiu uma decisão da Procuradoria-Geral da República que defende que sejam mantidas as medidas cautelares impostas ao parlamentar, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, mesmo depois da graça concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem assinou esse parecer foi a vice-procuradora-geral Lindora Araújo, parecer que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Domingo passado, dia 1º, Silveira participou de 3 manifestações em Niterói, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, a capital paulista. A Procuradoria-Geral da República também pediu que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informe sobre as supostas inconsistências relatadas pela defesa de Silveira no uso da tornozeleira. Os advogados do deputado dizem que a tornozeleira estaria com defeito. Desculpa. Aliás, hoje eu estava acompanhando a Câmara dos Deputados, viu, Walter Carneiro? Aí tinha uma reunião da CCJ marcada, a Comissão de Constituição e Justiça. Antes da reunião começar, os deputados de oposição a Bolsonaro, que não gostam, obviamente, de Daniel Silveira, fizeram lá uma manifestação, uma espécie de protesto pela presença dele na comissão. Não querem. E ele nem estava lá. Ele estava participando de uma outra reunião, acho que na Comissão de Segurança Pública, porque ele é policial, né, ex-policial, e ele está em 5 comissões na realidade. O PTB indicou para 5, para desmoralizar mesmo, bota o homem aí agora, em tudo que é comissão. Aí os caras estavam lá protestando. Só que alguém chegou e disse: espera aí, você é deputado? Sou. Ele também é. Do jeito que você foi eleito, ele foi eleito. O mesmo direito que você tem, ele tem. Enquanto ele for deputado, não pode ser diferente dos demais. E quem indica o parlamentar para qualquer comissão é o partido. Se o partido indicou ele e ele é deputado, o que há de se fazer? Nada. Pode protestar, fazer zoada, mas não vai resolver a situação. Agora, se ele deixar de ser parlamentar, se ele for, por exemplo, suspenso pela Câmara, que pode ser suspenso,
pela Câmara e não pelo Supremo, ele pode ser cassado pelo plenário da Câmara, aí sim, deixou de ser parlamentar, não vai figurar em comissão nenhuma. Agora, sendo parlamentar no exercício do mandato, não foi suspenso e nem foi cassado, mesmo os direitos dos demais. Agora, eu acho que alguém vai perguntar a esses 10 ministros do Supremo, a algum deles ou a mais de um: ministro, por favor, por que foi que o senhor votou para suprimir o mandato de Danielzão? Dagoberto Pontes disse que é o bombado, disse que Daniel Silveira é um bombado. Ministro, por que o senhor votou para tirar o mandato do bombado? Se ele... Só quem pode tirar é a Câmara, hein? É uma boa pergunta, né, para fazer ao ministro. Com que cara fica o Supremo? Me diga, pelo amor de Deus. O Supremo fez uma coisa que não pode. Aí agora reconhece que realmente fez, aí fica tudo calado. Não tem o que dizer, tem? Arthur Lira já disse, só a Câmara tira o mandato do deputado. Rodrigo Pacheco, mesmo com aquela sonolência desgraçada, disse hoje, não, só quem tira o mandato de um senador é o Senado. Sim, e como é que o Supremo tirou entre aspas, mandou tirar? É estranho, não é? Fica muito difícil. Olha, sinceramente, se eu fosse estudante de Direito hoje, se eu fosse acadêmico de Direito hoje, como eu fui um dia, eu ia ter muita dificuldade de entender as explicações de um professor. Eu fico imaginando o que é que os professores de Direito Penal, por exemplo, dizem hoje aos alunos na sala de aula, de qualquer curso de Direito do Brasil. Ou o que é que diz um professor de Direito Constitucional. Como é que ele explica isso ao aluno, hein? Será que o aluno vai entender? Porque se eu estivesse na sala de aula, a primeira coisa que eu dizia: ô professor, está escrito aqui na Constituição, olha, artigo tal, tá. E como é que estão dizendo que é inconstitucional o negócio que está aqui? Constitucional não significa dizer o que está na Constituição? É. E como é que está aqui, estão dizendo que não vale? Saia dessa, diria eu ao professor. Saia dessa, eu lembro de Dr. Mário. Lembram de Dr. Mário? Aquele personagem que tinha aqui pelo centro de Campina Grande, senhorzinho, carequinha, fazendo discurso pelo calçadão. Uma figura, né? Campina já teve umas figuras assim, Carbureto, Dr. Mário, quem mais? Coceira. O Wilson Siqueira, quem era fã de Coceira, ele sabe todas as canções que Coceira cantava. Coceira era uma espécie assim de morador de rua e era catador de papelão ali pelas lojas da Marcel Pinheiro, daquele miolo ali de Campina, daquela área central. Acho que é Herculano Filho, que está agora em Brasília, deve lembrar. E Coceira fez uma canção dedicada ao Doutor Damião. Eu fico, às vezes, pedindo para o Wilson Siqueira cantar um trechinho que eu não lembro da letra da música. O Wilson sabe não só essa, mas todas as canções que o velho Coceira cantava pelas ruas de Campina. Esse Coceira, ele foi assassinado. Estava lá numa noite dessas e, salvo engano, foi a pedradas. Alguém chegou e apedrejou. Eu sei que ele foi barbaramente morto ali perto da TV Borborema, naquela região. Eu estou vendo aqui uma informação, estou recebendo, de que o comandante da Polícia Militar de São Paulo, olha só como é o nosso Brasil, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o coronel Ronaldo, deixa eu ver o nome, Ronaldo Miguel Vieira, ele disse que todos os motociclistas e motoqueiros, da forma que você queira chamar, de São Paulo, agora serão abordados pela polícia. Será que tem contingente policial para parar todo mundo? Porque São Paulo passou do limite. Toda hora tem assaltos praticados por gente em moto. E o pior, lá eles não estão se contentando apenas em cometer um crime patrimonial. Ou seja, tomar o celular, a bolsa, o dinheiro, algum pertence. Eles estão atirando ainda para ver a queda. Toma, pede, quando a pessoa entrega, atira para ver a queda. Essa virou uma bagunça, né? Uma esculhambação. Você imagine
parar tudo que for motociclista em São Paulo para fazer a abordagem. Vai engarrafar tudo, não vai não? Eles abordagem a todos os motoqueiros para tentar conter a onda de assaltos cometidos por criminosos disfarçados, principalmente de entregadores de aplicativos na capital paulista. Eu acho que se pudesse fazer isso, que não vai poder, você faz um dia, faz uma semana, faz um fim de semana, depois relaxa. Primeiro porque não tem contingente policial para tanto. E depois vai paralisar tudo. Já pensou você numa Marginal Tietê, por exemplo, Marginal Pinheiros daquela, aí você, toda motocicleta que vir, você parar, porque são milhares. Ora, Campina Grande tem mais de 40 mil motos, você imagine uma metrópole como São Paulo. Agora que os caras usam moto há muito tempo para cometer crime, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E tem uns que são tão audaciosos que eles não vão com o parceiro não, porque normalmente vão dois, né? O que vai na garupa é o que vai com a arma de fogo, porque o outro fica com a moto já acelerada, pronto para partir depois do crime, e um desce para tomar as coisas e às vezes até para atirar nas pessoas. Agora é um só. O cara, já vi várias vezes na televisão, para a moto, desce da moto, toma os pertences, depois trepa na moto e vai embora. Não tem mais parceiro não, alguns estão fazendo isso sozinho. É uma bagunça nesse nosso Brasil, infelizmente. São 19h01, 7h01, chegou a hora de fazer uma pausazinha e a gente volta já já com a segunda parte do Cidade em Revista. Continue com a gente, o programa volta já já. Campina e avança. O governo da Paraíba avança com obras por toda Campina Grande. Tem a reforma do Hospital de Clínicas com entrega do novo bloco cirúrgico e o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros já em atividade. Vai, Campina, vai, Campina, vai! Campina também vai ganhar o Centro Integrado de Comando e Controle para levar ainda mais segurança para a região. E na rede estadual de ensino, 5 novos ginásios entregues, mais 3 já em construção. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Colégio Autêntico da Educação Infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafé. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafé, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil.
Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h06 na Paraíba, pontualmente 7h06 agora. O ouvinte me pergunta aqui se eu tomei conhecimento de um fato lamentável registrado hoje lá na Câmara Municipal de São Paulo. Tomei sim. Havia uma sessão, acredito que a chamada sessão híbrida, não é? Onde uns parlamentares estão no plenário e outros estão em casa ou no seu escritório, em algum lugar. E quando chamaram lá um determinado parlamentar para participar, ele fez uma declaração racista, né, dizendo isso é coisa de preto, alguma coisa assim. E aí uma vereadora se manifestou, e eu sei que interromperam a sessão com um rolo danado, e essa confusão agora está lá para o pessoal resolver. Um absurdo, coisa que não deveria acontecer, partindo de quem quer que partisse, ainda mais de um parlamentar. Uma coisa não tem sentido. Eu já falei para vocês a minha opinião a respeito. Todos nós somos iguais. Eu costumo dizer aqui que não conheço nenhum senador que tenha 3 pernas. Tem uns até que dizem que tem, né? A gente não vê, não voga. Nem 2 narizes, nem 4 orelhas, é tudo igual. Seres humanos iguais. A cor da pele não influencia em nada na inteligência, no desempenho, na capacidade. Inventaram esse negócio. Não sei por quê. Absurdo. Tem gente, infelizmente, né, que foi criada com essa cultura e por ter a pele branca se acha superior a quem tem a pele preta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Quem já viu um negócio desse? Teve uma manifestação racista também no metrô de São Paulo. Uma mulher negra, naquele empurra do metrô e naquela agonia que vocês sabem, quem já andou de ônibus e anda no metrô sabe como é. A mulher negra encostou numa branca, a branca disse que o cabelo da mulher negra ia passar doença para ela, alguma coisa assim. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas tem gente que tem esse conceito, esse pensamento, né? E pior é que cria os filhos também com essas ideias malucas, absurdas. Coisa de louco. São 7h08, 19h08 na Paraíba. Tem aqui mais mensagens chegando. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Gildo Lima, Calixto nas Malvinas, Cícero Balbina em Natal, Rio Grande do Norte, Sargento Letício. A gente não sabe mais diferenciar um ministro do Supremo de um político. É verdade. Tudo isso começou quando colocaram a TV Justiça, com as sessões vindo para as nossas casas, e alguns ministros passaram a se achar verdadeiros atores, personagens importantes, né? Caras e bocas, maquiagem, voto que você pode dar em 1 minuto, dava em 2 horas, para ficar o tempo todo falando, lá vai. Aí foram ganhando um protagonismo, né, que não deveriam ter pela própria atividade, e depois passaram a fazer julgamentos políticos. Aí estão pagando por isso. Meu amigo Tony da Eletrônica, boa noite. Gelson Souza, doutor Gelson, advogado. Boa noite, Dinato Freire, Dinati. Boa noite, Rossandro Agra. Meus amigos Sérgio Oliveira, Gutenberg e Rodenbusch, tantos advogados amigos. Emanuel Erivan, atrasado, mas cheguei.
Giovita Maranhão, eita, toalhas, mordomia, Bio do Violão, faz tempo que eu não vejo Bio do Violão. O Wilson Siqueira manda aqui a letra da música que Coceira fez para Doutor Damião. Eu não posso cantar não, dá confusão. Zé do Egito devolveu aqui a mensagem, Wilson, grande Wilson Siqueira, foi meu vizinho na Arnaldo de Albuquerque, no Alto Branco. José Hilton Faustino, boa noite, grande abraço. E tantos outros amigos que mandam mensagens aqui. Entrou um ouvinte de Livramento é nos Cariris paraibanos. Muita gente acompanhando o programa fora de Campina Grande, fora da Paraíba. O meu melhor agradecimento. São 7h10. Vamos ouvir o bate-papo de hoje com a Anchieta Araújo, ao meio-dia, na coluna política lá da Rede Ita. O objetivo ali, eu já até fui questionado por um amigo ouvinte, ele disse, olha, vocês estão conseguindo uma coisa interessante na televisão, é falar de política com leveza. Ou seja, saindo daquela coisa rude, às vezes dura, às vezes cansativa, enfadonha da política. A proposta é exatamente essa, é a gente tratar da política de um modo que todo mundo entenda, numa linguagem que as pessoas possam compreender. Então ouçam o que eu conversei hoje com o Anchieta Araújo na TV ao meio-dia. Muito bem, de volta para falar de política, né? Como a gente sempre diz, quem mais entende dos bastidores da política, principalmente aqui na Paraíba, está comigo ao vivo aqui no estúdio. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, chefe. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pois é, movimentação não falta na seara política. Ah, imagina. De ontem para cá, a atenção das pessoas está voltada para a história da rejeição de contas do governador do estado, João Azevedo, já do ano de 2019. E aí vem algumas perguntas, por exemplo, por que julgaram tão rápido? Dificilmente se julga contas de alguém que ainda esteja no mandato. Tem essa história. Então a gente fica dizendo assim, não, o tribunal tem lá as contas e isso é uma demonstração de que a coisa está andando mais rápido, de que tem celeridade, de que a tecnologia ajuda. Mas vem o outro lado da moeda. Qual é? É que o governo do estado vai recorrer. O procurador-geral Fábio Andrade já disse que vai recorrer, porque o Tribunal de Contas é um órgão consultor do Poder Legislativo. Rejeição de contas no tribunal, gente, não significa que está tudo errado, não. Tem prazo, tem recurso, pode consertar. E mesmo que não se consiga em nível de tribunal, pode-se fazer na Assembleia, porque a votação final é dos deputados. Então, às vezes umas contas são rejeitadas lá no tribunal, mas quando chega na Assembleia, ou no caso de prefeitos de câmaras municipais, modifica-se o resultado. No ano eleitoral, isso dá discurso para a oposição. Todo mundo sabe. Com certeza. Mas a coisa não é bem como estão dizendo, não. Aliás, isso é uma relação bem complicada. Primeiro, para vocês, para o leigo entender, para o povo entender. Muito difícil. Porque a oposição cumpre o seu papel, explora isso e joga, né? Rejeição, tal, não cumpriu. A questão diz respeito à saúde, que os gastos são de 12%, constitucionalmente falando, e aí o tribunal entendeu, os conselheiros entenderam que o governador não gastou 12% na saúde, mas eles gastei, tem os codificados, é uma história meio nebulosa e complicada, mas o governo assegura que em grau de recurso sairá vencedor. Tem prazo, né? Tem prazo. Vamos se explicar aí. Sem dúvida. Por falar no governador João Azevedo, ele hoje tem uma agenda na região de Belém e de Remígio. Entrega um conjunto residencial em Belém, 100 casas, 100 unidades, e uma estrada ligando o município, a sede do município de Remígio, ao distrito de Cepilho. Sim. Agenda importante do governador hoje, que está correndo trecho, político não pode perder tempo, não, principalmente em ano eleitoral. E na quinta-feira, depois de amanhã, a Paraíba receberá duas das importantes autoridades do país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vem cumprir a agenda, como temos divulgado aqui, e o doutor André Mota falou há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso estará no Teatro da Facisa participando do simpósio importante que se realiza aqui. Então, segurança reforçada, expectativas de quem gosta do ministro, quem torce por ele, porque no Brasil hoje tem torcida para tudo, né? E os torcedores e admiradores e eleitores do presidente Bolsonaro também. Ainda bem que eles não vão se encontrar, né? Não vão se encontrar. Sairia faísca, como nós costumamos dizer. Mas é um significado também, claro, de cumprimento de agenda, mas de prestígio para
a nossa Paraíba, que estará recebendo duas das mais importantes autoridades, e a gente espera que tudo seja no clima de normalidade. E qualquer pronunciamento deles aqui, qualquer frase que chama a atenção é notícia nacional, né? Sem dúvida. O Brasil inteiro repercute. Foi lá na Paraíba que eles falaram. E hoje, como nós conversamos mais cedo, alguém coloca qualquer coisa nas redes sociais, com 30 segundos está no mundo todo. Exatamente. Espalha-se rapidamente. Exatamente. Eu conto sempre essas histórias aqui dos bastidores e dessa convivência que eu tive ao longo dos anos com muitos políticos. E quando não existia internet nem telefone celular, Ronaldo Cunha Lima, saudoso governador, poeta, Ronaldo, quando queria que uma coisa se espalhasse rápido, assim por Campina, ele chamava um daqueles assessores, às vezes é Gotinha, às vezes um outro que estava ali, corre lá no calçadão e espalha isso no cafezinho, que era para o boato se espalhar por Campina, ou aquilo que ele queria propagar. Hoje você põe num grupo de WhatsApp, vai para o mundo todo, né? Naquela época a rede social era o calçadão. O boca a boca. Chega lá no calçadão e espalha. E a pergunta de hoje, Anchieta, vem do nosso telespectador Luiz Carlos. Ele é de Patos, a Morada do Sol, que nos assiste pelo canal 18. E ele pergunta: se Ciro Gomes fosse o presidente da República, qual seria a relação dele com o Supremo Tribunal Federal? Boa pergunta. Não é? Eu respondi para ele e vou repetir agora o que já botei na resposta pelo WhatsApp. Para começar, Ciro não teria atendido a muita coisa que o Supremo tem determinado, porque a gente sabe que Ciro tem um paviozinho bem curtinho, né? A partir daquela história da nomeação de um chefe de polícia que o ministro disse que o presidente não poderia nomear. E Ciro, que tem um pavio curto e alopra rapidinho, já queria explodir há muito tempo. É mais ou menos isso. Isso, então. Vamos, nesse final da sua participação, cumprimentar um telespectador que a gente descobriu hoje muito especial, né? Especial. Onildo Brito, que é o nosso querido Onildo Cabeleireiro, que Campina e a Paraíba conhecem, tem unidades aqui, unidade na capital, é quem cuida das nossas beldades, das meninas aqui da TV Itararé, e fez uma sugestão de, a partir de agora, cuidar de mim e de você também. Vai cuidar do nosso visual, então estamos em boas mãos. Com certeza. Grande profissional e uma figura espetacular. É seu conterrâneo, Caribizeiro. Exatamente. Mas essa qualidade que Caribizeiro. Um abraço, um abraço também, né? Foi o papo de hoje, então, com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, no programa Em Dia, que vai ao ar a partir das 11h30 da manhã, na hora do seu almoço. São 7h17, eu tenho aqui agora muitas mensagens trazidas por ouvintes, ainda do campo político. Um deles colocou: o que é que Bolsonaro vem fazer aqui? Olha, existe essa obra do governo federal em parceria com o governo do estado chamada Vertentes Litorâneas. O que é isso? É um canal, como o canal da Transposição, só que em dimensão menor. Ele tem 112 quilômetros de extensão. Sai da barragem de Acauã e vai ali, Salgado de São Félix, aquele meio de mundo todo, até chegar em Araçagi, levando água para aquelas populações. Mas como se Acauã tem pouca água? Tem pouca água porque a transposição não está aberta como é para ser, vai ser aberta. Então essa água vem da transposição, entra lá por Monteiro, passa pelo açude de Boqueirão, passa e segue até chegar em Acauã. Quando chegar em Acauã, abre o canal e ela vai embora até chegar nessas cidades todas. Foi para isso que a transposição foi feita, para levar água para todas essas comunidades, todas essas pessoas. O canal Acauã-Araçagi, chamado de Vertentes Litorânea, com um custo de R$1 bilhão. É muito dinheiro. E a gente se acostumou aqui no Brasil, por conta desse clima de acirramento que há, e de desentendimento, né, e de conflito permanente, ouvir as pessoas dizendo: quem fez essa obra foi Ronaldo Cunha Lima, foi Cássio. Quem fez essa obra não foi João Azevedo, foi Ricardo Coutinho. Meu amigo, não interessa. A obra é do governo federal. Por que o que saiu não inaugurou? Porque não estava pronta. Ninguém sai do governo sem inaugurar uma obra se ela estiver pronta. Duvido. A lógica é essa. Agora, um governo começa, não deu tempo de terminar, o que chega dá sequência e conclui e inaugura. Toda a vida foi assim e toda a vida será assim. Então, hoje eu recebi, outros colegas de imprensa também receberam, os dados dessa obra. Uma obra de R$1 bilhão. O governo, já foram gastos R$950 milhões, mais ou menos,
E desde que Bolsonaro assumiu, chegaram aqui na Paraíba 25% desse valor. Ou seja, praticamente 250 milhões de reais. Sem esses 250 milhões, nem essa primeira parte estaria pronta. E o governo do estado gastou quanto nisso? Praticamente 100 milhões. É 10% do valor, é a contrapartida. Agora o povo não lê, não procura se informar e vai pela cabeça dos outros, sai dizendo coisas que não são verdadeiras, e alguns colegas de imprensa que também são desinformados, aí ficam também influenciando as pessoas. Ah, isso é uma obra de Lula, isso é uma obra de Dilma, o que é que Bolsonaro vem fazer aqui? Meu amigo, quem está terminando é ele, e não é para inaugurar não. Se fosse você o governador, não ia não, eu ia, queria nem saber. Então a obra não é de governo, nem de governante, não é do povo. E esse dinheiro todo que foi gasto e que está sendo gasto é do povo. Então por que Dilma não terminou? Por que Michel Temer não terminou? Porque não estava pronto. E nem está pronto ainda em sua totalidade. Ele vem inaugurar depois da manhã a primeira etapa, depois ainda tem a etapa final. É desse jeito. Então é esse canal que ele vem inaugurar. Vai a Itatuba, deve ir também a cidade de Gurinhém, que é ali pertinho do Cajá, naquela região. Por uma questão de segurança, o Palácio do Planalto ainda não divulgou se Bolsonaro pousa em Campina Grande ou em João Pessoa. Tanto faz lá como aqui, porque a distância é a mesma. A gente sabe que o Cajá está mais ou menos na metade do caminho, Itatuba, Gurinhém, por ali. Então, não sei, uma questão de segurança. E é assim com qualquer governante, ainda mais com ele, que é um militar, que é odiado por alguns, embora amado por outros tantos, e que já sofreu um atentado e etc e tal. Do mesmo jeito que o ministro Barroso vem, tem sua segurança e tem que ter, o presidente da República muito mais. É desse jeito. Outro ouvinte diz aqui, e esse simpósio é promovido por quem? Olha, esse simpósio é promovido pela Unifacisa, pela OAB, subseção de Campina Grande, e pelos advogados, o coordenador, o doutor André Mota, eu até conversei com ele hoje, e o ouvinte botou mais aqui, e você vai? Não, não vou. Eu não vou porque eu não quero ir. Se eu quisesse ir, eu iria, claro, tem acesso lá, sou funcionário do grupo Unifacisa e sou advogado também, não quero ir. Não tem interesse. Se eu posso acompanhar em casa, deitado na minha rede pela internet, eu vou para lá fazer o quê? Ter que botar terno, gravata, estacionamento, não, meu amigo, eu estou numa fase da minha vida que eu quero comodidade, eu quero mordomia. Eu quero estar quieto, em lugar ventilado, arejado, espaçoso, entendeu? De preferência perto de quem eu queira estar. Gosto de estar, estou cansado desse negócio, vou não. Romero vota, pergunta de ouvinte, Romero vota em Bolsonaro ou em Lula? Meu amigo, Dom Romerito, como eu chamo ele, ex-prefeito de Campina Grande, vota em Bolsonaro com as duas mãos. Não é segredo para ninguém. De jeito nenhum. O que é que tem mais? Que pena, Paulo, um menino vizinho meu morreu aqui no Santa Rosa ontem à noite. O ônibus bateu na bicicleta. Olha, pelo que eu soube, não foi bem assim como você escreveu. Foi a bicicleta que bateu no ônibus. Olha a diferença. A gente tem uma ideia no Brasil, um comportamento, uma cultura de ficar sempre do lado do menor. E eu já cansei de dizer aqui a vocês o seguinte, nem sempre o menor, o pequeno, é o certo. Às vezes é o errado. E isso não aconteceu, porque o menino quis, ele não saiu de casa para se jogar em cima de um ônibus, e o motorista do ônibus não bateu nele. Foi a bicicleta que foi ao encontro do ônibus, e o menino deu azar, morreu, pneu traseiro do ônibus lá, tal. Estava o asfalto molhado, e pelo que eu soube do pessoal da STTP, que esteve no local, o motorista nem viu essa bicicleta. Ele sentiu a pancada e quando olhou, já estava lá o menino debaixo do ônibus. Não teve culpa nenhuma. Infelizmente aconteceu. Paulo, o canal de TV da Jovem Pan ganhou em audiência da CNN no mês de abril. É verdade. A Jovem Pan é bem mais nova, né? A CNN já passou de um ano, acredito eu. E a Jovem Pan está crescendo e ganhou na audiência. É canal que não está na TV aberta, né? Está no YouTube, está em algumas TVs por assinatura, mas a programação é muito boa. Eu gosto, eu assisto todas. Eu assisto a Band News, a Globo News, a CNN e a Jovem Pan. Faz parte da minha profissão. Eles podem me chamar de doido, mas eu assisto tudo e ouço tudo que posso. Outra pergunta, Jorge Cajuru tem juízo?
Eu acho que não. Agora, quem votou nele lá no estado de Goiás deve imaginar que ele tem juízo, né? Cajuru é Pirituba desde que era dono da rádio K de Cajuru. Depois perdeu o rádio, perdeu tudo, adoeceu. Olha, Cajuru está vivo, graças, sabe a quem? A um cara chamado José Luiz da Atena. Se não fosse da Atena, na fase mais difícil da vida de Cajuru, ter pago cirurgia para ele, hospitalização, Cajuru seguramente não estaria mais vivo. É senador, não deixou de dizer o que não deve, está todo enrolado, virou réu já na comissão de ética do Senado, briga com todo mundo. Eu não sei como ele já não esculhambou da Atena, que foi quem gastou dinheiro para salvar a vida dele. É um sujeito de difícil convivência, muito complicado, o Cajuru. Soube que um coveiro foi executado a tiros dentro do cemitério. Procede? Procede. Mataram o coveiro no local de trabalho dele. Onde é que o coveiro trabalha? No cemitério. Onde isso aconteceu? Em Bahia. Foi coisa de hoje. Eu recebo muitas mensagens dos amigos policiais, as coisas vão acontecendo e eles vão passando e eu vou tomando conhecimento disso tudo. Cadê Sérgio Moro, Paulinho? Eu sei lá. Sérgio Moro está por aí. Eu garanto que está em situação melhor do que eu e você. Babalu, cheio de dinheiro. Candidato aqui, eu não sei. O Jair Lucena tinha mandado aqui uma pergunta se eu tomei conhecimento que teve um corre-corre no calçadão, alguém atirou. Sim, mas aí era a polícia correndo atrás de algum bandido, de um ladrão, não sei, alguma coisa que agitou aquele ambiente ali do calçadão. 500 mil eleitores paraibanos estão em situação irregular, é verdade. E só tem até amanhã para regularizar. Quer dizer, esses dados são da semana passada, quando o TRE divulgou. Muito provavelmente alguns deles regularizaram a situação, outros não, deixaram para a última hora, só tem até amanhã. Quem não regularizar não vai votar, para rimar. Você viu dados da Serasa? Pergunta aqui um ouvinte. 1 milhão de paraibanos estão inadimplentes. Eu ainda acho pouco. Nós temos 4 milhões de habitantes em números redondos, vamos dizer que 3 milhões sejam adultos, aí tem 1 milhão inadimplentes e 1/3 da população adulta. Está na média mundial. Essa crise financeira e econômica, minha gente, é no mundo todo. Eu passo o dia e parte da noite acompanhando o noticiário da Europa, dos Estados Unidos. Tem desemprego, tem liseu, tem inflação hoje, em tudo que é lugar do mundo. Não é um privilégio, entre aspas, do nosso Brasil. Deixa eu ver se tem mais algum aqui no WhatsApp. São 7h27. Rodrigo Oliveira. Paulo Torá escuta. Rodrigo escuta tudo que é programa de rádio, né? Porque os que eu estou ouvindo, ele sempre manda mensagem para todo mundo. É bom porque fica bem informado. José Hilton Faustino, já falei, boa noite. E tem uma pergunta final aqui do programa de hoje. É uma ouvinte chamada Maria Tereza. Paulo, um colega seu, colega meu deve ser de rádio, né? Falou hoje, um colega seu falou hoje que o hino do sertanejo é a música Fio de Cabelo de Chitãozinho e Chororó. Isso está certo? Minha amiga, o hino do sertanejo, a gente se acostumou a ouvir. Está aí meu amigo Dr. Gildo Lima do Nascimento que sabe, que o hino do sertanejo era o que? Asa Branca, A Triste Partida, Vida de Viajante, as canções de Gonzagão, né, que simbolizam tão bem a situação do nordestino. Agora, Fio de Cabelo, de Chitãozinho e Chororó, ser o hino do nordestino, alguém disse isso, a Maria Tereza está dizendo aqui que sim. Se disse, está mais Pirpirituba do que Jorge Cajuru. Eu nunca ouvi dizer na minha vida que a música Fio de Cabelo fosse o hino do nordestino. Isso é coisa de doido. Se alguém disse isso, disse que não conhece nada da história do nordestino. É brincadeira, né, o que está acontecendo. Mas no rádio de hoje, na imprensa de hoje, minha gente, você vai ouvir muitas dessas ainda, viu? Pode se preparar que vai ouvir muitas vezes esse tipo de aberração. São 7h29 na Paraíba. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha
abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra terça-feira com a data de 3 de maio de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês aproveitem o de hoje, estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu também estou tentando. Este é o dia número 123 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 242 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eu vi uma pergunta final aqui ainda do meu amigo Walter Carneiro. Ele pergunta assim: Paulo, o Papa pode conceder o perdão ou a graça a qualquer prisioneiro do mundo? A qualquer prisioneiro, não. Ele pode conceder a graça e o perdão a qualquer católico que vá se confessar. Não é assim? Pelo direito canônico, quem é católico sabe. Você vai para o bispo, para o padre, para o Papa, aí você conta os pecados e pede perdão. Ele consegue o perdão e dá a penitência. Não é assim? Prisioneiro é diferente. Aí é o presidente que tem competência, de acordo com a Constituição brasileira. São 7h31. Em seguida vem aquela seleção musical da camisa 10 que eu faço no capricho para que você ouça, acompanhe as canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. E a camisa 10 fica no ar às 24 horas do dia para você poder acompanhar essas canções maravilhosas. Amanhã ao meio-dia estarei na Rede Ita, no programa Em Dia, falando sobre política, e às 18 horas quero estar de volta em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.